Então, hoje é o livro 2, capítulo 8, a aula à ciência, né? Então, aí eu trouxe duas frases aí memoráveis, né? Sobre a aliança, então, da ciência com a fé, né? O Einstein nos falando, a ciência se a religião é manca, a religião se a ciência é cega. E Louis Pasteur, né? Falando, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Ok? São Coisa linda. frases aí, frases emblemáticas. A gente vai tratar de ciência, mas nós estamos vendo dois grandes cientistas, entre os maiores de todos os tempos, cada um na sua disciplina, falando da fé, né? Que a ciência já é um fato da figura pública que eles são como cientistas. Mas à medida que eles trazem a questão da fé em Deus, como nos fala aí Louis Pasteur, como também fala Einstein, reforça de que não são coisas inconciliáveis. Então, a gente vai olhar a ciência aí, sabendo que, por mais que dentro da ciência nós encontremos inúmeros ateus, há muitos cientistas que também caminham com a fé para passo a passo com a ciência. Ok? Ô, Ricardo, Pode falar. e aí me permita acrescentar, né, o nosso querido Kardec, que tem a fala extraordinária, né, quando ele, né, catalogou o Livro dos Espíritos, dizendo que quando a ciência, né, estiver uma coisa assim, quando a doutrina, que a ciência evoluir, nos mostrar uma nova realidade, que a doutrina fique com a ciência, ou melhor, concilie-se com a ciência. Por quê? Porque a nossa fé, segundo ele, foi criada para ser raciocinada e não cega, né? E está dentro dessas duas frases aí, ó. Sim. Né? Kardec é esse também que vai. E é um cientista, né? É, Kardec, ele é um cientista que depois, através das evidências dos fatos, é que ele foi assumir o lado espiritualista e trazer, então, codificar a doutrina espírita. Então, a postura dele é a postura esperada de alguém sábio, né? Que não cria um antagonismo. Na exato. verdade, ele busca uma síntese, que é o que todo espírita deve buscar. Conciliar fé e razão, né? Perfeito, era aí. Então, vamos lá. Capítulo 8, então, a reflexão. Vou ler a reflexão para vocês. Depois eu passo a leitura para vocês dos itens. A ciência e a fé. Eu creio em três pontinhos, né? Eu pesquiso, estudo mais outros pontinhos aí. Posso acreditar em algo e pesquisar nesse sentido. Posso até não concluir através da pesquisa, mas os indicativos desta levam na direção daquilo que eu creio. Posso crer em algo que todos os indícios científicos mostram não ter lógica e nem razão? Não estaríamos mais confortáveis e seguros em nossa fé quando os indícios científicos apontam para aquilo que acreditamos? Portanto, temos que ter na ciência uma aliada de nossa fé, em vez de uma opositora a essa. Quando eu vejo essa reflexão, eu penso que está dando um recado. Esse recado é para quem? Para quem seria esse recado aí? Aqueles que seguem a fé cega, Cega, cega. ok? Aquela que é fundamentada em dogmas. Que dogmas que muitas vezes não condizem com a realidade. Então, estão sempre em choque com a realidade.
E aí nós podemos pensar em inúmeras religiões, formas de crença supersticiosas. É, eu acho que eu citei aqui para vocês, acho que foi na turma de vocês, aquele episódio do Supermercado Nova Era, foi com vocês, na aula passada. Aquilo ali é típico de uma fé cega, que não condiz com a realidade. Né? E a gente então vê pessoas inocentes, muitas vezes, sem um senso crítico, que são um senso comum, e esse senso comum muitas vezes é baseado em afirmações dentro dos dogmas de uma determinada religião, formando um modo de pensar que acaba tornando a pessoa distante da realidade, muitas vezes até trazendo máximas morais do Velho Testamento para os dias de hoje. Então fica aquele algo que não suporta a realidade, que não dá para ser aplicado nos dias de hoje, virando uma contradição, né, da razão. Ok? Sim. Nós vamos tentar responder essas questões, olhar o caminho da ciência, o caminho histórico também, que é a ciência, seus métodos, suas características, e terminando com a ciência espírita, e tentar convergir a ciência com a ciência espírita. Tentar ver dentro da doutrina espírita quais são as ferramentas de caráter científico que nós temos. Ok? Sim. Então vamos lá. Alguém poderia ler a introdução aí, esse primeiro slide? Eu posso ler? Introdução. Este capítulo tem como objetivo esclarecer o que se entende por ciência e método científico. Visa, igualmente, diferenciar como se efetua o conhecimento através do senso comum, aquele do dia a dia, o qual se faz espontaneamente, e do conhecimento que se efetua através do método científico utilizado na academia. Ele traz também a evolução do pensamento científico desde a antiguidade, através dos pré-socráticos e de Aristóteles, até nossos dias, passando por Kardec. O capítulo também tem a finalidade de concluir se a doutrina espírita apresenta o rigor científico no estudo do seu objeto. Ok, obrigado, Manuel. Então está aí o objetivo da aula de hoje, né? Esclarecer o que é ciência, o método científico, um passeio, então, desde os pré-socráticos, passando por Aristóteles, chegando até os nossos dias, e, por fim, a gente dá uma olhada na ciência espírita. E aí até um questionamento, né? Será que a doutrina espírita tem um rigor científico no estudo do seu objeto? Ok? Então, nós vamos estar abordando essa questão também. Então, vamos para a leitura do 8.2. Pode continuar aí, Manuel? Você poderia? Nosso. Mas não tem jeito, ô Manuel, tem jeito de se aumentar o volume? Eu não sei se é meu micro aqui. Espera aí, eu acho que é o meu. Escolhi um outro microfone, peraí. Melhorou agora? Melhorou, melhorou. Melhorou. Então, meu microfone Obrigado, aqui. Manuel. Nada. 8.2. Senso comum versus conhecimento científico. Dentre outras, duas são as formas mais comuns de compreensão do mundo, através do conhecimento espontâneo ou senso comum e por meio do conhecimento científico. Chamamos conhecimento espontâneo ou senso comum o saber resultante das experiências
levadas a efeito pelo homem ao enfrentar os problemas da existência. Nesse processo, o homem conta com a solidariedade dos demais, com os quais troca informações. As gerações transmitem essas experiências e conhecimentos de uma para a outra. Segura um pouquinho, Manuel. Daqui a pouco eu passo o slide. O que me chamou a atenção aí nesse item 8.2 é o salto do senso comum para o conhecimento científico. Tem um salto aí, né? Nós saímos do conhecimento mais popular e vamos para o conhecimento mais avançado, que é o conhecimento científico, que é o mais rigoroso. O senso comum é algo que a gente aprende no dia a dia, na tradição, com as pessoas. O conhecimento científico tem toda uma metodologia. Entre um e outro, o que está faltando aí? Alguém arrisca? Qual é o meio termo aí entre senso comum e conhecimento científico? Vocês lembram lá da primeira aula? Quando é que a gente sai do conhecimento do senso comum? Quando eu saio do eu acho para eu penso que. E quando eu pensei que, eu usei o senso. Crítico. Qual o senso que eu usei? Crítico, né, mano? Isso. Então, assim, a etapa seria isso. Primeiro, sair do senso comum, adquirir um senso crítico, que ainda não é um conhecimento científico. O senso crítico, por exemplo, ele pode ser filosófico, que não requer, então, uma experimentação, nem tem uma metodologia de prova. A prova é lógica e racional. Agora, na ciência, ela quer provas. Que tipo de prova? Só racional e lógica basta? Como na filosofia basta? Uma prova conclusiva, né? Que os efeitos são sempre iguais, as conclusões são sempre iguais em qualquer circunstância. Seriam provas empíricas. Empíricas. Ok? Aí sim. Então, por isso que a ciência, já que ela exige provas empíricas, ela tende a ter um conhecimento mais próximo da verdade, daquilo que ela afirma. Agora, não quer dizer com isso que ela seja detentora de toda a verdade. Tudo bem? Dentro daquilo que ela afirma, dos seus postulados, das suas teorias, foram feitos inúmeros experimentos, na grande chance dela estar correta. A gente sabe também que ela muda. Eu tenho um slide dedicado a isso, nós vamos falar sobre isso mais para frente. Tá bom? Pode continuar aí, se o Manuel quiser. Posso? O senso comum não é metódico, nem organizado, nem sistemático. Ele nasce da tentativa do homem de resolver problemas. É um tipo de conhecimento empírico, porque se baseia na experiência cotidiana e comum das pessoas. Distingue-se, por isso, da experiência científica que exige planejamento rigoroso. Caso típico do senso comum ou do conhecimento espontâneo é o da pessoa que faz um bolo ou que planta um pé de alface. Ela sabe como fazer, mas desconhece as causas mais profundas. Muitas vezes, o conhecimento espontâneo é vítima das aparências. Diferentemente, o conhecimento científico apresenta um objeto específico de investigação e cria um método através do qual se desenvolve esse conhecimento. Ele se efetua através de planejamento, de metodologia, de medições, de relações de causa e efeito, de uma busca das leis envolvidas, e assim por diante. No processo científico, afasta-se todo o aspecto emocional e pessoal. Procura-se também somente com a razão e a lógica.
todo esse desenvolvimento tem caráter impessoal. Ok, obrigado, Manuel. Nada. Então, vejam bem que a parte empírica, o senso comum também tem muitas afirmações do senso comum que vêm dessa experimentação. Só que na ciência tem um rigor na experimentação. É, e há uma metodologia própria para isso. E aí, ele levantou a mão? Pode falar. Eu levantei porque agora há pouco você tinha dito, né, quando a pessoa parará, qual a diferença do pensamento científico. Aí você falou, é um pensamento empírico, né, que eu disse, porque tem que ter prova concludente, tem que ser sempre o mesmo resultado para as mesmas experiências. Quando eu li esse texto, já hoje, não foi agora não, hoje ao dar uma estudadinha no capítulo, eu falei, caramba, olha lá no começo, ó, vocês puderem reler, é um tipo de conhecimento empírico. Então, ó, o senso comum não é metódico, tudo bem, nem organizado, nem sistemático. Ele nasce da tentativa do homem de resolver problemas, né? É um tipo de conhecimento empírico. Eu falei, caramba, mas é científico? Porque, para mim, quando falava empírico, é uma coisa científica, provada. E aqui não Não, haveria não, uma contradição, não? não, não. O fato de ser empírico na ciência é um dos aspectos do método científico, mas não só. O Tem que que uma é empírico? metodologia. Então, o que que é empírico, então, para eu tentar entender o que eu não compreendi aí? Lembra o que nós aprendemos sobre empirismo? Isso, empirismo não é aquilo que prova, não é É científico? aquilo que você constata através dos objetos, ok? E não através da razão. Sim. Então, por exemplo, mas há muito empirismo sem embasamento científico, não há? Qual seria? Seria o próprio senso comum? O que você falou aí? É um empirismo sem alicerçamento científico? Muitas atividades espirituais que o pessoal faz são empirismo puro, sem metodologia. Desdobramento, a pessoa vai lá e se desdobra. Ela constatou através de uma sensação o fenômeno de desdobramento, mas não faz nenhum estudo para constatar ele, Ah, explicar, tá. Então seria, desenvolver. então, grosso modo falando, o desdobramento é um empirismo sem uma comprovação científica, dá para falar assim? Tem uma metodologia para tornar aquilo uma ciência, vamos dizer assim. Agora, Kardec vai no livro dos médiuns trazer para a gente toda uma metodologia que você vai investigar, que na linguagem dele chama emancipação da alma, comprovando a emancipação. Então, o que que você acha dessa frase que eu anotei aqui e não tive intenção de trazer, mas bateu em cima sobre esse problema? Olha o que o Kardec fala numa aula aqui no dia 28 de setembro que nós estudamos. Kardec, a doutrina espírita, essa leitura que eu vou fazer é justamente para te perguntar se então o empirismo, a hora que nós tivermos uma metodologia para falar hoje para os católicos, para os evangélicos, olha, tarará, 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 então aí a doutrina espírita vai passar a ser universal, ninguém mais vai contestar. Olha a frase do Kardec. A doutrina espírita vai se extinguir. Puxa, aí eu comecei a ler, falei, caramba, o Kardec falando que vai acabar a doutrina espírita? Peraí, Irair, a doutrina espírita vai se extinguir à medida que ou quando for universalizando a concepção e a aceitação dos princípios. Então, Perfeito, é isso? perfeito. É isso. A ideia é que a doutrina espírita, ao longo do tempo, vai ser confirmada pela ciência de forma que vai se tornar conhecimento científico. O princípio da reencarnação, a existência do perispírito, e por aí vai. Estou entendendo, agora estou entendendo. E haverá, Entendeu? então, uma aceitação tão de senso comum que ela virará uma fé para todos, né? Passará a ser dado nas escolas. Vai ter a E disciplina de falar do perispírito. Não vai ser Entendi. como mais assunto também da vai ser o doutrina. fim das outras religiões. Sim.
Vai ser o quê, Manuel? O fim das outras religiões, de todas as religiões. Exatamente. Exatamente. Talvez tenha sempre aquela religião que não aceita o que a ciência diz, né? Mas vai ficar no ostracismo. Aquela Obrigado, religião caduca, enquanto todo mundo fala em evolução, ela acredita ainda na criação, obrigado o pelos criacionismo. agora. Vai ficando no esquecimento. E o mundo continua. Sim, é nesse sentido positivo mesmo que você colocou aí, né? Muita gente entende equivocadamente esse texto de Kardec, tá? Mas é nesse sentido. Será o conhecimento do homem, da humanidade, que aí não será mais necessário doutrinas, religiões, para se falar de espiritualidade. Olha a previsão do Kardec, hein? É. Ok? É lógico, estamos bem longe disso, mas Isso. o futuro nos aguarda. Outra coisa interessante aí que a gente pode colocar, quando eu li o Pé de Alface aí, eu lembro do aprendizado que eu tive da minha mãe, senso comum. Coloca as verduras no vinagre, que o vinagre ajuda. Uns tempos atrás eu peguei um vídeo, já faz um tempinho, onde falava que o vinagre não mata bactéria nenhuma. Tem que usar, se eu não me engano, é bicarbonato, outra coisa, água sanitária. Eu jamais colocaria água sanitária diluída em verdura. Eu ainda estou no senso comum nessa história. Ainda faço coisas do senso comum. Até hoje eu ainda ponho vinagre. O vídeo que eu vi dava a sugestão de diluir uma colher de água sanitária num litro de água, mas a água sanitária é aquela coisa assim que a gente evita até mexer para não estragar as roupas, né? Então, assim, mas tudo bem. Pode ser que a partir de hoje eu vou dar mais uma pesquisadinha e vou começar a usar e ver se tem outras alternativas, né? Além da água sanitária, e essa sim ajudaria a matar as bactérias. Mas veja que como é o senso comum, né? A gente traz muita coisa desse jeito, né? E quando vai analisar cientificamente, aquilo é irreal, né? Que nós estamos fazendo. Ok? Bom, acho que é isso, né? Aí ele fala em metodologia, planejamento, medição, relação de causa e efeito e a busca de leis envolvidas. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso aí nos próximos slides. Então, vou fazer um passeio histórico agora, saindo lá de Platão, Aristóteles, até os dias de hoje, né? Como é que é esse desenvolvimento da ciência, do pensamento científico. Lembrando o seguinte, gente, só aqui para esclarecer para vocês antes de a gente entrar. Quando se fala em ciência, hoje, pensa-se muito em ciência acadêmica, daquela que é ensinada nas escolas. Mas ciência, no sentido etimológico geral, é o conhecimento, o saber, ok? Então, assim, no passado, se tratava a ciência como conhecimento geral das coisas, da possibilidade de indagação, de formular conceitos, de estabelecer uma ideia. E Aristóteles vai ser esse que vai trazer a grande sistematização, no sentido que antes de Aristóteles havia sim uma forma de ciência, mas não organizada sobre a forma moderna que é a herança de Aristóteles. Tá bom? Então vamos lá. Quem poderia ler o 8.3? Posso ler? Pode ler, Joel. Agradeço. A ciência aristotélica. Aristóteles recusa o idealismo do mundo das ideias de seu mestre Platão e busca o que há de concreto no mundo. Apesar disso, sua investigação
se faz também no campo metafísico. No universo aristotélico, todos os corpos estão dispostos de modo bem determinado, possuindo lugar natural. Como exemplo clássico disso, podemos citar o geocentrismo e hierarquização do cosmos em mundo sublunar e supralunar. Esta teoria prevaleceu até o século XVII, quando Copérnico e Galileu vieram mudar esses paradigmas. O cosmos seria constituído de esferas concêntricas, onde a Terra ocuparia o centro de todas elas. O espaço supralunar, constituído pelos céus, cuja ordem é Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno e, finalmente, a esfera das estrelas fixas, que seriam os corpos constituídos por uma substância desconhecida, o éter, que é cristalino, inalterável, imperecível, transparente, imponderável. O éter é também conhecido como quinta essência em complementação aos outros 4 elementos: terra, ar, água e fogo. Os corpos celestes seriam perfeitos, incorruptíveis e não sujeitos a transformações. O mundo sublunar iria da superfície da Terra até a Lua. A Terra, embora imóvel, ela mesma é o local dos corpos em constante mudança, portanto, perecíveis, corruptíveis, sujeitos a movimentos imperfeitos. Neste espaço sublunar, não mais acontece o movimento circular das esferas, mas o movimento retilíneo para baixo e para cima. O centro da Terra seria o Hades, tal como explicado pela mitologia grega. Mais tarde seria o inferno cristão. As ideias de Aristóteles referentes ao universo serão retomadas pelo matemático e geometra Cláudio Ptolomeu, no século II da era cristã, na obra conhecida como Almagesto, cuja influência durou até o século XVII. Houve um casamento perfeito da teoria aristotélica e respectiva complementação ptolomaica com a doutrina da Igreja, onde o homem e a terra são o centro da criação. Joelma, segura um pouquinho aí. Veja bem, então o que a gente viu até agora aqui? Então, nós vimos o universo compreendido como geocêntrico. A Terra é o centro do universo. Mundo supralunar e sublunar. Por que essa visão? Raimundo, o áudio seu está fechado. Pode falar. Alto. Eu estou pensando alto aqui, que é supra e sub, né? Ele fala que é sublunar, quer dizer, é da Lua para baixo, e supralunar da Lua para cima. Não é supralunar? Isso, perfeito. É que aí que você vai ver o resto dos planetas. E a Terra no centro. E a Terra no centro. Daí você vai ver o Sol e os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, então, Júpiter e Saturno. Você respondeu a minha pergunta. Por que eles entendiam assim? Porque eles viam dessa maneira. Eles viam dessa maneira. E as estrelas fixas, né? No sentido da observação do movimento planetário na época, né? Do movimento dos planetas, que eles conheciam na época, eles já conheciam esse movimento, né? Eles eram observadores, já observavam isso. É bem interessante esse negócio, né? Eu gosto dessa parte da astronomia e astrofísica, astronomia principalmente, porque como é que os caras ficavam olhando para o céu e ficavam vendo
a trajetória dos planetas, né? Até aquela trajetória que o cara fala eu não me lembro se é Marte, que o Ptolomeu fala que ele vai, volta, depois vai de novo. E ele não faz isso. Eu esqueci como é o nome desse fenômeno, que é nosso, né? Porque a gente está na Terra observando, Sim. é a nossa observação. Então, toda É essa engraçado. concepção, ela vem através dos sentidos, né? Então, Exatamente. é o que você vê, o que você percebe. É. Então, você vê o sol nascer de um lado e se pôr lá do outro lado. E do outro lado, Então, a Terra está parada, o sol está se está movimentando, passando. É. né? É bacana isso, né? É. E E veio aí foi lembrando, preciso observações mais precisas, usando a ciência, então, aí, para desmentir isso daí. Pode falar, né? eu ia dizer que aí ele fala que com a doutrina da igreja, onde o homem e a terra são o centro da criação. Era de interesse também da igreja que essa tese prevalecesse para a questão, né, de concentrar o valor do homem, não admitir que haveria uma ou outra forma de criação que não fosse o mito que a Igreja Católica começou a impor e dominar a humanidade. É tão verdade que depois, se eu não me engano, em que época, não sei se foi Galileu que teve que desdizer, né, a tese de que era a Terra que girava em torno do Sol, senão ele ia para a fogueira, uma coisa assim, porque contrariava os interesses da igreja. É, perfeito. Isso vem até lá um pouco do entendimento literal do livro do Gênesis. Porque o livro do Gênesis dá a entender que tudo foi feito em torno da Terra, em função da Terra. Então, isso levou o homem a crer que a Terra é um lugar especial e tudo foi feito à sua volta. E na medida que a ciência vem e diz que não, acaba sendo um abalo. Vocês já ouviram falar dos 3 grandes abalos do orgulho humano? Um é esse, né? Um Não é é esse, esse? que a Terra não é. E Não é o qual centro do. E do qual foi universo? depois desse? Qual foi o outro segundo grande abalo? Não foi a chegada do homem na Lua, não, né? Darwin, Ah, tá. É, Charles Darwin, Evolução das Espécies. evolução. O É. ser humano não é mais o centro. Não, eu chutaria o terceiro como a doutrina espírita propagando a reencarnação, porque o egoísmo, né, da pessoa, não, eu não sou outro, não, eu sou eu mesmo, eu não quero ser outro. Será que não é isso? O terceiro abalo? Não, o terceiro grande abalo tido assim na literatura é Freud, com a noção do inconsciente. Quer dizer, nem domínio da nossa mente a gente não tem mais. É o Hum, inconsciente que manda. Pô, mas então, peraí, isso aí bate com esse daí da reencarnação, porque se for um choque para nós falar, pô, nem minha consciência eu controlo mais, indiretamente é dizer, poxa, então eu não sou eu mesmo, não sou eu que falo por mim, porque dizem que eu sou outro do passado e que eu serei outro no futuro. Parece que tem a ver uma coisa com a outra, É por aí, né? por aí, ok? engraçado. É lógico que existe uma coisa no ser humano, né, que talvez assim, apesar dessas limitações, né, da existência, nós somos espíritos, feitos à imagem e semelhança, né? Então, assim, ao mesmo tempo que estamos numa condição tão restrita e limitada, ao mesmo tempo temos uma grandiosidade na nossa formação, que é ser filhos de Deus, né? E aí, então, aí sim, talvez tem que ter um gesto de humildade, de reconhecer a limitação, mas ter uma aspiração maior, né? Porque isso nos eleva até Deus. Então, ter esse sentimento nas diversas encarnações, porque as limitações, as restrições, né, serão sempre presentes, mas existe
destinação futura, grandiosa. E aí, então, a gente tem na fé a esperança, né? De realizar essa destinação. Nós podemos ter agora são epifanias, alguns sentimentos que nos tragam um pouco desse vislumbre, dessa realidade maior que nós somos, né? Em meio às limitações do mundo material. Tudo bem? Tudo bem. O Iraí, para mim, é o expert em epifania aqui do grupo. E o quê? Expert em epifanias. O que é a epifania? O que é? Eu anotei outro dia. O que é É a epifania? experiência do divino. Dividida? Experiência do divino. Quando Ah, nós temos experiências que nos remetem a uma realidade superior divina. Eu me lembro de você gravando um vídeo, uma música, andando numa rua, eu olhava aquela rua e via aquele mato e você fazendo uma bela composição. Falei, só olha aí. ah, que legal que você lembrou. É. O Marcelo, uma vez, editou um vídeo também que eu fiz, né? Cantando um pedacinho de uma música, associando com o barulho dos pássaros, do vento, etc. Como é que chama aquele nosso filósofo lá, o famoso lá da natureza? Como é que é? Só sem fugir do assunto aqui, lógico. Spinoza, né? Spinoza. Spinoza. Beleza, valeu. Bacana. Ciência medieval, quem poderia ler? Posso ler? Valeu, Vanderlei. 8.4. A ciência medieval. O período medieval, que vai do século V ao século XV, portanto, 1000 anos, é tido como o período de obscuridade, no tocante aos conhecimentos, principalmente para a ciência. A temática religiosa predomina nesse período, pois o objetivo maior era a difusão do cristianismo, através da conversão dos não cristãos. Nesse período, a pouca ciência existente continua voltada para a discussão inteiramente intelectual e racional e desligada da técnica e da pesquisa empírica. Os instrumentos de trabalho são rudimentares. Os números romanos dificultam enormemente os cálculos matemáticos, por mais simples que fossem. Por exemplo, dividir um número romano por outro número romano. Nesse período, os árabes são os introdutores dos seus algarismos, e sua forma de trabalho, com eles, a álgebra. Outra ciência desenvolvida nessa época foi a química, com o nome de alquimia. Era uma prática em voga no século XIII e teve importância muito grande na descoberta de novas substâncias químicas. A Igreja, porém, denunciava o caráter herético de tais práticas, que culminavam com a proibição por bula papal de 1317. Alguns precursores da ciência surgem nesse período, como Roger Bacon, da escola de Oxford, e alguns árabes, como Avicena e Averroes. Deixa eu continuar aqui. A ciência árabe diz respeito à ciência desenvolvida sob a civilização islâmica entre os séculos VII e XVI, especialmente durante a Idade do Ouro do Islamismo. A Idade de Ouro Islâmica, também conhecida como Renascimento Islâmico, é datada comumente entre os séculos VIII e XIII, embora alguns a estendam até o século XIV ou XV. Durante esse período, engenheiros, acadêmicos e comerciantes do mundo islâmico contribuíram grandemente em áreas como artes, agricultura, economia, indústria, literatura, navegação, filosofia, ciências e tecnologia, preservando e melhorando o legado clássico.
por um lado, e acrescentando novas invenções e inovações próprias. Os filósofos, poetas, artistas, cientistas, comerciantes e artesãos muçulmanos criaram uma cultura única que influenciou as sociedades de todos os continentes. A Casa da Sabedoria foi uma biblioteca e centro de traduções, estabelecendo a época do Califado Abásside, em Bagdá, no Iraque. Foi o maior centro intelectual durante a Idade de Ouro do Islã. Francis Bacon recebeu influência do cientista árabe Al-Hazen. Possui livros sobre ótica, recebeu importância semelhante à do trabalho de Isaac Newton. Acho que o seu livro sobre ótica recebeu importância semelhante à do trabalho de Isaac Newton. Ok, obrigado, Vanderlei. Esse slide eu coloquei a mais, tá bom? Não está na apostila. Perfeito. É um complemento. Eu entendi que eu precisava trazer um pouco mais de informação sobre a importância da cultura árabe, que muitas vezes a gente desconhece, né? Essa idade do ouro. Teve uma época que o centro do conhecimento científico no mundo era o árabe. Claro. Por isso que a gente ouve falar em Avicena, Averroes e outros. Ok? Porque aqui no Ocidente, a ciência estava meio que enclausurada pela igreja. Enquanto que no mundo árabe havia uma liberdade maior, né, dos cientistas que independiam da religião, ok? Em termos de conhecimento. Então, isso aí foi uma forma de eu fazer esse reconhecimento aos árabes, acrescentando um pouco mais de informação. Obrigado pela sua iniciativa, porque é uma baita sacanagem com os árabes, né? Porque até nisso a igreja influenciou de querer esconder uma coisa, uma importância, né, do islamismo. Por que não? Nós somos todos ecumênicos. Perfeito. Mas ainda tem um negócio, né, que pessoal, que eu aprendi, foi quando que eu era da Nova Acrópole, e a maioria dos livros, do conhecimento, dos romanos, não, como é que é? Caramba, de Sócrates, Platão, não, de Sócrates, Platão Gregos. dos gregos. Quem trouxe esse conhecimento para o Ocidente foi os árabes, porque eles guardaram livros e a gente queimou os livros. É isso que os caras disseram para mim, que os árabes que manteram essa... Graças aos árabes que a gente tem todo esse conhecimento dos gregos antigos. Principalmente Aristóteles, viu? Da antiguidade obras de clássica, Aristóteles. né? Da filosofia clássica. Foram conservadas pelos árabes. Os árabes chegaram a dominar o mundo e às vezes eu fico até pensando, pô, como é que hoje tem essa divergência tão grande com o mundo árabe, sendo que eles adiantaram muito a ciência. Eles foram precursores de muitas coisas na nossa ciência ocidental. Joelma ia fazer um comentário? Não, eu estou fazendo estudo, né, com o Jorge Larrat, com a Cris, enfim, com a Denise, sobre do livro Caminho da Luz, né? Maravilhoso. E no Caminho da Luz, Emmanuel cita bastante essa parte. E nós temos muito a agradecer, né, ao islamismo, porque a gente tem um pouco mais de conhecimento por eles. Porque na era do princípio do cristianismo,
tudo isso era concorrência, né? Eles viam isso como algo que poderia destruí-los, né? Então, eles destruíram tudo, né? Então, você vê que eles só colocaram o que era bom para eles naquela época, que, né? Você vê que a religião católica romana. Então, o que prevalecia era o que eles gostariam e que fosse real para eles, né? Que favorecesse a eles. O resto eles queimavam tudo. E o Islã, nas guerras e tudo mais, tinha uma coisa, curiosidade. Eles não queimavam as coisas iguais aos cristãos. É interessante, né? E depois diz que eles que são os maus e nós que somos Os os bonzinhos. bonzinhos. Então, Os é uma bonzinhos. loucura. É, bacana, muito bom. 8.5, ciência moderna. Quem poderia? Posso ler? Pode ler, amor. A ciência moderna. A ciência moderna começou com Copérnico e Galileu, esfacelando uma construção estática que ordenava os espaços e hierarquizava o mundo em superior, o dos céus, e o inferior, incorruptível, o da terra. Galileu democratizou os espaços, geometrizou o universo, descobriu a Via Láctea, descobriu que Júpiter tinha luas, transformou o mundo fechado da antiguidade em um universo aberto e infinito. E foi nisso que ele se confrontou com o poder vigente, a Igreja Romana, o maior poder político e religioso da época. Descobertas científicas começaram a ruir o edifício dos dogmas. A Idade Moderna efetua um renascimento científico com a expressão de uma nova ordem. A classe ociosa se opõe ao valor do trabalho. A riqueza baseada em terras se opõe ao valor da moeda, dos metais e das pedras preciosas. A produção manufatureira e sobrepondo à produção agrícola, finalizando com a procura de novas terras e novos mercados. Posso continuar? Pode continuar. A ciência deixa de ser serva da teologia e se alia à técnica, nascendo assim a tecnologia. A ciência deixa de ser o saber contemplativo e formal para que, indissoluvelmente, ligada à técnica, possa servir a nova classe emergente, a burguesia. O pensamento moderno se volta ao racionalismo, ao antropocentrismo, ao heliocentrismo, ao mecanicismo e ao saber ativo e aplicado. Dentre seus grandes pensadores e cientistas da ciência moderna, podemos destacar os iniciadores Galileu, Newton e Kepler, Gilbert, fenômenos elétricos, Mariotte, gases, von Guericke, máquina pneumática, Pascal e Torricelli, pressão, Huygens, a teoria da luz, Fermat e Descartes, geometria analítica, Newton Leibniz, o cálculo infinitesimal, e Pascal, o cálculo de probabilidades. Ok, obrigado, Raimundo. Então, aí, tranquilo, né? Ciência moderna, então a gente sai do amparo da igreja para, então, começar esse renascimento. A palavra renascer é esse significado, né? Um período de trevas aonde há o renascimento do conhecimento. Aí esse renascer vai se apoiar, então, na ciência, no uso das técnicas. E aí
A gente vai ver antropocentrismo, né? Centrado no homem. Heliocentrismo, né? O Sol é o centro. O mecanicismo, a visão mecânica da vida. E o saber ativo e aplicado. Ok? Não basta só saber no campo racional. Tem que também ser aplicável. E isso vem até os dias de hoje. Algumas coisas caíram, né? Por exemplo, o mecanicismo, ele balançou. Pois nós temos uma visão mais orgânica e computacional da realidade. Então, mas o saber ativo e aplicado continua. Antropocentrismo, o homem como centro, também é algo que está sendo questionado, né? O homem, ele se vê como uma pequena poeira diante do universo, né? Então, esse antropocentrismo, aquele orgulho da razão, na verdade, ele diluiu. A realidade é muito maior, mais complexa, de uma tal forma que ela nos causa um espanto e um embaraço. Nós estamos convivendo com ele, tentando achar respostas para tudo isso, né? E aí a grande pergunta: qual é o lugar do homem em meio a tudo isso? Qual é o nosso papel? Agora eu lembrei aquele filme do Carl Sagan, que ele mostra, eu não sei qual era, eu não sei se era Voyage, que mostra uma fotografia da Terra tirada lá mais ou menos próximo, não sei se era entre Júpiter e Saturno, que mostra um pontinho de nada. Daí ele diz: olha só quem somos nós. Um ponto no espaço. Você lembra dessa história? É bacana pra caramba. Quando eu vi isso, eu fiquei assim, emocionado. Olha nós aí. É filme para assistir várias vezes. É. Aí, acho que levantou a mão. Eu queria só fazer um comentário sobre essa questão. Então, o homem, né, sai do antropocentrismo, né? Não, e o homem passa a ser o centro, né? E o que movimento que nós vamos chamar quando o homem já não se identificar a si próprio? Olha o paradoxo, olha a ironia. A tecnologia criada pelo homem vai adiantando tanto que vai chegar um momento que o homem vai se autodestruir pela própria tecnologia que ele criou. Um exemplo, eu vejo, sem entrar no mérito aí, a Joelma pode falar melhor que eu essa parte aí, a vaidade, né, do homem aí, seja homem, seja mulher, tá? Não é só para mulher, não. Vai criando tantos processos de mudança no nosso layout, né, na nossa parte anatômica, que vai chegar uma hora e nós vamos fugindo, digamos, de uma identificação espiritual íntima, que o nosso perfil, o nosso retrato não vai mais nem ser assim reconhecido por nós mesmos no espelho. Então, o que será do homem diante da vaidade que faz com que ele use a tecnologia com os silicones da vida e os beiços de corimba da vida e as bundas de plástico da vida? O que será? Essa foi boa, beiço de corimba. Acho que o Manuel tinha erguido a mão primeiro. Depois... E também o heliocentrismo também já foi para o espaço há muito tempo, com as viagens espaciais, os grandes telescópios. Já se mostrou que o Sol é um grãozinho de poeira no meio do universo. Então, essa teoria também já foi embora há muito tempo. E o Sol está vagando por aí também, né? Ele vaga com tudo que está em torno dele, ao redor do universo, da Via Láctea. Joelma, por favor. Eu penso que o iluminismo, né, que veio após a escuridão, a igreja fez tantas barbáries, tantas e tantas, que as pessoas, lógico que a gente falando hoje, lendo os livros, a gente discutindo o assunto, parece que foi assim, né? E a gente sabe que não, foi muito sofrimento para que eles
saísse daquela era, né, daquela era sofrida, daquela era escura, né, onde a igreja fazia de tudo, né, que Deus era o centro de tudo e nada podia ir além. Quando o homem trouxe a mudança e se tornou o centro, eu acredito que ele deixou um pouco Deus do lado. Eu acho que de lá para cá, e hoje nós estamos tentando resgatar muitas coisas que foram perdidas, né? Vieram muitos conhecimentos, vieram uma evolução na tecnologia, né? Como nosso amigo aí acabou de dizer, que eu acho que nós fomos no decorrer do tempo e a gente perdeu, né, o fio da meada, a gente parece que não tem mais fim isso, né? As pessoas não têm critérios, né? E eu penso que isso tudo trouxe para nós hoje uma sociedade vazia também, né? Então, ao mesmo tempo que a gente evoluiu, que a gente saiu daquela idade escura, a gente também esqueceu de dar valor no Criador, né? Então, eu acho que a gente assim, estou falando humanidade, né? Então, eu penso que teve muitas pessoas que ainda lutaram e trouxeram esse amor, né? Trouxe, por exemplo, a gente vai ver que o Espiritismo veio também para resgatar, né? Esse distanciamento de Deus, né? Que houve, né? Eu acho que foi, não sei se foi você na aula ou foi outra aula que eu estava, que hoje a Europa hoje ela, assim, a igreja, né, católica, ela tem caído muito, né, por tantas coisas que fizeram. Você vê, os jovens hoje têm acesso ao conhecimento, né? Eu acho que a geração antes de mim, geração dos meus pais, dos nossos pais, ainda era uma geração que ainda era vedada muita coisa. A nossa começou a abrir um pouco, né? Ainda mais a gente aqui no Brasil. Hoje, eu vejo pelos meus filhos, pelos meus alunos, eles têm acesso a informações. Então, eles têm, por mais assim que eles sejam, como é que eu posso falar? Não é que eles não tenham sentimento, eles são mais abertos, né? Eles são, vamos dizer, não sei que é mais evoluído, mas eles têm sentimento. Então, eles têm noção o quanto foi sofrido aquele período. Então, eu acredito que nós hoje temos uma responsabilidade tão grande, mas tão grande, de trazer esse amor de volta, sabe? De implantar a humanidade, né? O homem ser o homem novamente, né? Porque veio o mecanicismo, transformou o homem numa máquina, né? Ah, ele pode, vamos trabalhar, vamos produzir. Ainda temos em muitas empresas hoje, né, esse sistema que vê o ser humano como uma máquina. Ele tem que produzir, ele tem que isso, ele tem que aquilo. Ainda bem que temos, sim, grandes empresas hoje que têm tido um olhar mais humanista, né? Mas desde que a produção não caia e o lucro não caia. Então, de lá para cá, acho que temos gratidão por tanta coisa boa, mas eu acho que a gente também não pode deixar de olhar o que veio, né? Como se diz, essa máscara, né? Ou essa sombra que veio junto com toda essa evolução. Aquilo que é dito é um movimento pendular, né, na história. Esse movimento pendular, e agora nós estamos tentando achar um equilíbrio, né? Tivemos a época onde a fé era dominadora, depois a razão, e superestimamos a nossa capacidade racional, nos decepcionamos com ela, e agora a gente está tentando achar um meio termo entre tudo isso aí, né? Pode falar, Manuel. Isso que a Joelma estava falando, semana passada eu estava ouvindo, inclusive era um pastor, falando que o grande problema das religiões cristãs é a Bíblia, porque juntou o Antigo Testamento com a mensagem do Cristo. E isso, você juntando, dá um papo de maluco, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eles sempre, e a gente percebe que quando se quer um domínio das pessoas, das religiões, eles apelam para o Antigo Testamento, que você tem aquele Deus punitivo, e esquece a mensagem do Cristo, que é de amor, de misericórdia, de caridade, e com isso eles vão fazendo, vão dominando, e as pessoas esquecem
da mensagem de Jesus. Perfeito. Perfeito. Por isso que na doutrina espírita a gente enfatiza mais o evangelho, né? O Novo Testamento talvez com um estudo no sentido histórico, de conhecer os judeus, suas leis, mas nós sabemos que muita coisa que ficou lá já caducou. Jesus veio e renovou o ensinamento. Jesus ele não falou assim, não era que isso não era necessário, mas teve seu tempo, já passou. Agora vem um novo ensinamento. E vamos caminhar dentro desse novo ensinamento. E é bem o que você falou, se tem uma maneira de fazer com que a pessoa siga uma determinada religião, é colocar a culpa e o medo. São grandes ferramentas de dominação, de todos os tempos. Ok? Então vamos lá, vamos em frente, tem mais um conteúdo, bastante conteúdo ainda. Método científico, quem poderia? Posso ler? Vai lá, Iraí. O método científico. O método científico se caracteriza pela ordem que conduz as investigações no exercício racional, na descoberta e na aplicação de leis universais e na reprodução em laboratório. Descartes, em O Discurso do Método, elabora uma série de proposições para serem seguidas na ocasião do estudo científico de um determinado assunto. A partição do problema maior em problemas menores, a ordenação na forma crescente das dificuldades, o uso de premissas inquestionáveis, entre outros. Assim, o método adquire em Descartes um sentido de invenção, de descoberta e não mais uma possibilidade organizada do que já é sabido. A todo momento estamos observando algo, mas a observação comum é com frequência fortuita, feita ao acaso, dirigida por propósitos aleatórios. Ao contrário, a observação científica é rigorosa, precisa, metódica e, portanto, orientada para a explicação dos fatos. O método científico utiliza a observação, a medição, a experimentação, as hipóteses e os vários tipos de raciocínio, dedução, indução e analogia. Ele sempre busca um modelo matemático que confere uma maior credibilidade ao estudo proposto. Ok, gente? Então, aí a descrição, né, do método científico, né, que é essa investigação racional, que tem, então, uma metodologia, né? Então, experimentação, hipótese, o método da dedução, indução, analogia, são formas de raciocínio, né? Acho que é tranquilo. Alguma dúvida com relação a esse slide? Tranquilo, né? Eu vou estar proporcionando para vocês o PDF, colocar no WhatsApp. Então, vai ter alguns slides que eu acrescentei daqui em diante, mas não se preocupem, vocês vão ter eles à disposição de vocês. Tá bom? Esse é um que eu acrescentei para mostrar para vocês como é que é o processo do método científico. Observação em cima de um problema, colheita de dados em torno de um problema, elaboro hipóteses, faço experimentos, observo o resultado desses experimentos, confirmo se a hipótese está correta ou não. Um novo problema ou o mesmo assunto, observar novamente, fazer uma nova colheita de dados, criar uma nova hipótese, por aí vai. Tudo bem? Não se preocupem com as letras miúdas aí. Não vou ler para vocês, para a gente não estender muito aí, mas vai estar à disposição o slide para vocês. Na sequência da aula eu posto lá. E aí o conhecimento científico. Isso aí é a parábola do Ricardo Mello. É a parábola da caixa. Eu criei essa figura aí para explicar essa questão, né? Nós temos uma caixa no qual nós damos o nome de ciência. As pedrinhas são os inúmeros conhecimentos científicos que lá estão, foram colocados. Passaram pelo método científico.
Então, o que está lá dentro tem grande chance de ser verdade. Porém, a realidade está além da caixa. Concordam? Sim. Porque tem muita gente que diz que a realidade é só o que está aqui dentro. Já conheceram pessoas assim? Eu só acredito no que a ciência fala. Só que a ciência muitas vezes coloca uma pedrinha aqui dentro e é tida como verdade, mas de repente ela tem que tirar e colocar outra em substituição àquela que já estava lá. Caso clássico, a física clássica. E hoje nós falamos da física quântica, que é extremamente desafiadora e contraria muita coisa da física clássica. As duas continuam valendo, mas antes se compreendia que no universo do átomo o que valia era a física clássica, determinista. Mas aí a gente descobriu, olhando lá no nível atômico, que é tudo possibilidades, indeterminação. Aí a gente pode se perguntar, mas então são duas realidades diferentes, separadas? O que vocês acham? Mas, afinal de contas, os objetos não são feitos dos átomos? Então, é uma realidade só. Só que se apresenta de duas maneiras distintas. Aí a pergunta é: como é que sai de uma e entra na outra? Onde é que está o pulo do gato? Como é que sai da indeterminação e entra na determinação da física clássica? É a grande controvérsia na física quântica. Uma parte dos físicos quânticos dizem que é a presença do observador. Então, o ser humano interfere nesse salto da física quântica para a clássica. E aí a gente vai lembrar dos espiritualistas, que lá desde a antiguidade fala que há o espírito e que esse interage com a matéria e manipula e interfere na realidade material. Você vê, né, como é que são as coisas. Que volta que nós demos em relação ao iluminismo, ao positivismo de Augusto Comte, e por aí vai. Erair, você quer fazer um comentário? Grosso modo, comparando, lembra que eu falei no começo aqui que o Kardec disse que quando a ciência nos mostrasse uma coisa diferente da nossa fé, diferente da doutrina espírita, que ficássemos com a ciência. Pois bem, tem um exemplo também muito legal sobre a glândula pineal, já até citei esse exemplo. Na leitura do livro do André Luiz, ele disse até sobre a glândula pineal as influências que ela tem depois da adolescência. Até então, a ciência dizia que a glândula pineal norteava o comportamento apenas até uma certa idade do jovem, né? E depois foram ver essa obra do André Luiz, inclusive homenagear o Chico Xavier por essa descoberta, vamos dizer, no plano espiritual, citado pela psicografia de Chico Xavier, da fala de André Luiz, e a ciência passou a reconhecer que a glândula pineal continua influindo uma parte fisiológica e uma parte psico espiritual no ser humano, não só até aquela idade limite de adolescência, aí para frente. Essa é uma interligação que mostra o espiritismo influenciando na ciência, certo? Perfeito. Então, assim, uma informação espiritual via aquilo que nós chamamos de mediunidade ou revelação, Perfeito. que depois a ciência vai constatar, e aí ela pode perguntar, mas tem um pessoal que já falava disso, né? Tem um tal de André Luiz, que lá na obra tal Exatamente. tinha mencionado isso. Eu penso que quando a ciência descobriu o perispírito, o corpo espiritual, ela vai dar outro nome. Não vai ser perispírito, não. Vai ser corpo organizador da forma, vai ter outros nomes. Campos morfogenéticos, e por aí vai. Mas já teve alguém lá atrás que falou sobre isso. É interessante isso.
Então, é isso mesmo, Iraí, bem colocado. Então, assim, a ciência tem grande chance de estar certa no que ela fala, porque é experimentado, porém a realidade é muito maior. Aí é onde entra a filosofia, entra a religião nas questões éticas e morais, entra a doutrina espírita nos fenômenos espirituais, e a parapsicologia, ela nasce na época do espiritismo. Ali, na mesma época, vai surgir o Instituto de Pesquisas Parapsicológicas, que é um esforço para pegar todos aqueles fenômenos e tentar enquadrar ele no método científico. Só que não foi possível. Por quê? O fenômeno não se repete. Não dá para colocar no tubo de ensaio. Não dá para repetir ele a hora que se quer. Ele é fortuito. Né? Ele hoje acontece, amanhã não. Então, por aí vai. A dificuldade no campo de estudo dos fenômenos espirituais. E aí, então, vai requerer um método próprio. Ok? Aí, ó, não precisa decorar nem nada. Eu trouxe alguns elementos teóricos de ciência para vocês. Conceito, né? Que é uma ideia. A primeira ideia que o cientista tem, um conceito. Aí entra a filosofia, porque muitos conceitos que o cientista tem partiu de um pensar filosófico em torno de uma questão. E aí ele fala, puxa vida, pensando nisso, pode ser que esse conceito seja verdadeiro. Vou tentar criar, então, um método para demonstrar a sua veracidade. Então, a filosofia tem a sua importância. Começa-se muitas vezes no pensar filosófico, para depois entrar, então, aí nos conceitos da ciência. Então, nós temos o axioma. O axioma é algo que a gente considera evidente, elementar. Postulado é uma proposição reconhecida, mas não comprovada. O princípio é equivalente ao postulado, mas é mais dito na disciplina como a filosofia. Por isso que a gente fala muito em princípios. Né? A lei, relação reconhecida ou estabelecida a partir de observação experimental, é o conjunto de relação de causa e efeito. Opa, pulei o slide. Aqui, ó. Hipótese é uma ideia admitida como ponto de partida, uma descrição, uma demonstração. Teoria é um conjunto de complexos de ideias, elaborada para ter uma explicação de um fenômeno. E a tese, né? Conjunto de ideias mais simples do que uma teoria, ou seja, de menor alcance, que traz, então, hipóteses e fundamentações matemáticas, conceituais ou ideológicas, mas consistentes, que passam sobre o rigor da lógica, mas que carece ainda de comprovação eficaz, comprovação empírica, né, nos fatos. Bem, isso aí vai estar à disposição de vocês. 8.7, classificação das ciências, quem poderia? Eu posso. Classificação das ciências. A experimentação e a respectiva matematização da física serviram de modelo às ciências, que foram se tornando autônomas, o que despertou a necessidade da classificação dessas novas ciências. O conhecimento começa a ficar fragmentado, dividido, ganhando em profundidade e perdendo em abrangência. Os homens começam a se especializar. Francis Bacon, no século XVII, já classificava as ciências com base em 3 faculdades mentais: a memória, a história, a razão, a filosofia e a ciência, e a imaginação, a poesia. De maneira geral, atualmente, as ciências são classificadas em ciências formais, matemática e lógica, ciências da natureza, física, química, biologia, geologia, geografia física, e ciências humanas, psicologia, sociologia, economia, história, geografia,
geografia humana, linguística, administração, contabilidade, serviço social. Obrigado, Léo. Então, uma coisa que eu gostaria só de ressaltar é a questão da especialização, né? Há um movimento moderno de uma tentativa de a gente reverter essa questão da especialização, que é uma busca de uma visão mais integral, que pega, então, as especializações e a gente consiga ter uma visão que integre tudo isso. É aquele movimento que é chamado de holismo, uma visão do todo. Então, por exemplo, na saúde, na medicina, fica bem evidente o problema da especialização, né? Porque muitas vezes se tem conhecimento especializado numa determinada parte do corpo, mas sem uma visão integral da saúde integral de uma pessoa, que vai influenciar no tratamento e no resultado daquela doença que se manifesta em um determinado ponto. Aí a gente volta lá no médico, lá do passado, médico de família, que ele conhecia a pessoa, e quando a pessoa ia reclamar de um problema, ele já sabia as causas, porque ele conhecia o comportamento, a atitude, o modo de vida daquela pessoa. Então, ele apontava com facilidade, que hoje o especialista tem, às vezes, dificuldade. Ok? Então, esse movimento numa visão integral é muito importante. O Descartes ele nos ensinou a gente dividir os problemas em partes. Mas você conhecendo cada parte, Descartes recomendava reintegrar no todo, para você ter um conhecimento mais completo de um problema complexo. E o corpo humano seria um dos problemas mais complexos que se tem, né? Eu trouxe aí para vocês também a classificação de Auguste Comte. O Auguste Comte é esse filósofo francês lá do positivismo, né? O pai do positivismo. Considerado o primeiro filósofo da ciência no sentido moderno, né? E também fundador da disciplina acadêmica da sociologia. Olha só que lá o fundador do positivismo reconhecia a metafísica. Então, assim, o que houve depois de Auguste Comte foi um desprezo pela metafísica, que hoje é relegada a uma ciência marginal, mas que no entendimento do Comte estava lá, ó, matemática, físico-química, biológica, as morais e a metafísica. Como assim pensava Aristóteles, que também atribuía a metafísica um caráter de ciência, no sentido mais abrangente. Então, há que se buscar o resgate da metafísica. Que na filosofia não há problemas, mas na ciência ainda existe. Quando a gente vai falar em metafísica e vai fazer uma busca no Google, tem até muita coisa pejorativa em torno de metafísica. Muitos assim, sites de ciência falam da metafísica como uma superstição superada. E somente quem estuda a metafísica através da filosofia sabe o quanto a metafísica é relevante. Não só nas questões espirituais, mas nas questões da liberdade, dos direitos, da igualdade. São todos assuntos da metafísica. Ok? Beleza, então. Vamos lá, então, para o próximo. A crise da ciência, 8.8. Quem poderia? Quem tiver com mais sono é o melhor candidato. Ajuda a espantar o sono, garanto para vocês. A crise da ciência. Até o século XIX, o desenvolvimento da ciência tinha sido tão grande que o homem estava convencido da existência do método científico para conhecer a realidade. Filosofias
como o positivismo de Comte e o evolucionismo de Spencer, traduziam o otimismo generalizado que exaltava a capacidade de transformação humana em direção ao mundo melhor. A educação, antes baseada exclusivamente na cultura humanística, é reformulada visando a inclusão dos estudos científicos no currículo escolar, a fim de entender a demanda de técnicos e cientistas decorrente do avanço da tecnologia. No entanto, ainda no século XIX e no início do século XX, algumas descobertas golpearam rudemente as concepções clássicas, originando o que se pode chamar de crise da ciência moderna. São elas a geometria não euclidiana e a física não newtoniana. Ai, desculpa. Quando nos dirigimos aos extremos, ao microcosmo e ao macrocosmo, as leis apresentam outros aspectos que nas nossas e nas dimensões não são sensíveis. Ou seja, as leis presentes extremamente pequeno e no extremamente grande são influenciadas por fatores ainda desconhecidos. Temos a impressão que o nosso mundo é um caso particular e muito mais amplo de nossas leis são casos particulares de leis mais abrangentes. Ok, Ai, desculpa obrigado, do Léo. celular. Não, É que tá tava que ótimo, esqueci. tá ótimo. Então, veja aí que a cultura humanística é formulada visando a inclusão de estudos científicos no currículo escolar. Então, aí a questão da técnica, né? É um incentivo ao estudo técnico. Porque, assim, na medida que a tecnologia está se desenvolvendo, a necessidade do conhecimento técnico para a construção dos artefatos. Agora, nós temos, então, uma mecanização muito grande da indústria, aonde muitas coisas são feitas por computadores, robôs, e aí, então, o ser humano vai ter que migrar para conhecimentos mais complexos, porque o que é mais simples, robô, o computador faz. Então, aí, então, nós vamos precisar trabalhar em equipe, porque uma pessoa só não dá conta de problemas mais complexos. E aí, então, o que nós temos visto nas indústrias é uma valorização do lado interpessoal, do trabalho em equipe. Hoje além do conhecimento técnico, é muito valorizado o profissional que tem capacidade de trabalho em equipe, de lidar, de empatia. Então, por quê? Porque os problemas se tornando mais complexos, exigem maior número de pessoas, formam-se times de trabalho. E esses times de trabalho, para funcionar e dar bom resultado, é preciso que o relacionamento entre seus componentes seja o melhor possível. Eu tenho um gerente que ele falava para mim: prefiro 5 cara médio do que um gênio que dá trabalho. Um gênio que não sabe trabalhar aí. É uma constatação disso, né? Dessa necessidade dessa volta do aspecto humano no ambiente de trabalho. Pode falar, Manuel. Aqui no segundo parágrafo, que eles falam de descobertas que golpearam as concepções clássicas, e quando fala aqui da física não newtoniana, o grande responsável por isso foi Einstein, porque quando se começou a testar as leis físicas nos corpos do universo, eles repararam que a teoria da lei da gravidade de Newton cabia tudo certinho a quase todo mundo no sistema solar, menos Mercúrio. Aí é que veio a questão da teoria da relatividade, que demonstrou
que o corpo ele deforma o espaço. E aí, com essa colocando essa deformação no cálculo, passou a bater certo para todo mundo, inclusive para Mercúrio. Essa foi uma das grandes quebras de novas descobertas que deram um golpe na ciência clássica. Bacana aí, Emanuel. Bem lembrado. Já tinha ouvido esse exemplo, mas eu não lembrava. É isso mesmo. Então, a relatividade no macrocosmos e a física quântica no microcosmos. Foi a grande quebra, né? E outra coisa também que passou aqui na aula de hoje é a questão do éter. O éter era reconhecido no passado, num determinado momento, como ele é algo que não dá para perceber pelos sentidos, nem nada, ele foi retirado do conhecimento. Falou-se até que o éter não existia. Mas aí, quando o Einstein vem e fala que o espaço-tempo faz curva, o que é esse algo que se curva? Então, volta essa figura invisível. E aí, então, o que é? É o éter dos antigos? Talvez nós demos outro nome hoje, curvatura do espaço-tempo. E quando se fala, então, em matéria escura, sabe que existe, mas não pode ser constatada. A coisa fica pior ainda quando se fala em energia escura, porque é algo que não é constatado e que arrasta todos os corpos celestes. Parece até uma coisa de fé, né? Você tem que acreditar nisso, né? Tem que ter uma fé que há uma matéria escura e que há uma energia escura. Quer dizer, a ciência tem essas contradições também. Se a gente for parar para ver, o átomo mesmo nunca foi visto. Ele é inferido através de alguns sistemas, né, como aquele do canhão, né, que dispara partículas, e através de chapas fotográficas, o átomo deixa rastros lá. É por aí. Então, assim, hoje se fala em universos paralelos, fala-se em multiversos, fala-se em universo em bloco, onde o espaço e o tempo e o futuro é uma coisa só. Eu vejo aí, quando se fazem afirmações sobre o que a fé propõe, que a doutrina espírita propõe, não está muito diferente do que muita coisa que a ciência também faz. Que ela, então, elabora teoricamente, mas ainda também não tem evidências empíricas de muitas afirmações. E a mais difícil é essa, né? É aceitar que em vários universos há diversos eus vivendo, você em outras realidades, vivendo outras experiências. Isso é de dar nó na cabeça, né? E a cultura popular está aí, ó, está comendo solto. Os filmes que fazem bastante sucesso entre os jovens hoje são esses que tratam dessa questão. Eu lembro o último que eu assisti com meu enteado e meu filho, que eles adoraram, e eu fiquei perplexo com o filme. É aquele filme onde tem aquela atriz japonesa. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Não viram esse filme? Aquele filme é uma loucura, gente. É muito para nossa razão. Mas eu vi e eles adoraram. Eu falei, por que vocês gostam tanto de tanta confusão? Eles acham natural. Por aí. Ó, indicadores de consistência das teorias científicas. Esse é um parênteses que eu estou fazendo na aula de hoje para citar a falseabilidade. Ok? Então, indicadores é lógica, testabilidade, universalidade, convergência, simplicidade, analogia e profundidade.
E modernamente surgiu com Karl Popper a falseabilidade. É esse cara aí. Esse cara vai dizer que todo conhecimento científico só é científico se ele for falseável. E ele diz que a ciência não consegue provar. Ela consegue, no máximo, afirmar algo que possivelmente pode ser contrariado no futuro. Olha, você vê como mudou a postura desde o tempo do iluminismo, aonde dizia-se que a ciência já tinha descoberto tudo, que não havia mais nada de novo a ser descoberto. Hoje o discurso é outro. Então, com essa falsibilidade, o reconhecimento e humildade. E a física, a mudança na física, tanto no macro quanto no micro, como foi citado aqui hoje, foi o grande responsável por isso. Afirmamos ser verdadeiro coisas que, de repente, mudou tudo. Né? Além de outras coisas. Na biologia tem muita coisa também revertendo que já era dado como certo. Tá bom? Está revolucionando também. Ok? Vai ficar o slide aí, depois vocês leiam com calma sobre Karl Popper. É importante, tá? Hoje, falar em ciência e não conhecer, pelo menos, o conceito do Karl Popper de falsibilidade, a gente fica manco nesse aspecto, tá bom? Isso é uma atualização aí que eu estou trazendo para vocês. Bom, os mitos da ciência, eu vou ler aqui, resumindo para vocês, que já está em cima da hora. Então, o positivismo, ele valorizava exageradamente o conhecimento científico, excluía outras formas de abordagem, né? Ele foi uma exclusão que foi arbitrária, né? Essa das outras formas, né? A exclusão do mito, da religião, da filosofia, né? Então, foi uma redução, né, que foi feita, é o reducionismo do entendimento do mundo, da verdade, na medida em que você só aceita que a ciência é dona da verdade, exclui a filosofia, exclui a ciência, isso é um reducionismo, e aí então vai criar um mito científico, que é esse mito do cientificismo, segundo a qual o qual perfeito é somente conhecimento científico, ou que também é chamado de dogmatismo científico. Cientifismo e dogmatismo científicos seriam sinônimos. O mito do progresso, então, que através da ciência nós vamos ter um mundo melhor. Há outro mito também do tecnocrata, que todo o poder, né, coloca o poder na mão do tecnocrata. E o mito do especialista. Somente algumas pessoas têm competência em determinados setores específicos. Há um mito de que a ciência é imparcial. É um mito também. Na verdade, a ciência não é tão imparcial assim. Ela depende de poderes econômicos. Tem coisas que são investigadas, outras não. Depende do interesse econômico. Por isso que nós desenvolvemos em alguns aspectos, outros não. E por aí vai. Então, quando a pessoa fala, mas a ciência é isenta, a ciência, ela não é verdade. A ciência é feita por homens, e os homens têm interesse, e formam grupos de interesse. Aí entra os tecnocratas, os especialistas, de acordo com o interesse. A indústria da guerra está aí, né? É a que mais movimenta dinheiro no mundo. Um dinheiro que, se fosse usado para o bem da humanidade, nós estaríamos numa condição completamente diferente do que estamos hoje. É impressionante. Quando a gente vai fazer um pequeno estudo sobre gastos militares, é um absurdo. Por exemplo, manter aviões obsoletos, muitas vezes, num custo altíssimo. Dinheiro parado. Mas por estratégia militar está lá, sendo investido. E aí, somando a isso, inúmeras outras coisas, né? As cifras são estratosféricas. A ciência espírita, né? Então, para a gente
E para finalizar a aula, a gente não poderia deixar de falar. A ciência espírita, então, tem um objeto definido, ela apresenta o estudo sistematizado, ela parte de observações, segue o método científico, tem caráter universal, é passível de repetir, é experimental, tem leis, é lógica. Vejam bem, todas essas perguntas, se forem feitas no meio da ciência acadêmica, a resposta é não, para todas elas. Ok? No meio acadêmico, porque o meio acadêmico ainda não aceita a existência do espírito. Porém, quando a gente pensa em ciência, não é só a ciência acadêmica. Quando Kardec fala que a doutrina espírita é uma ciência, é ciência do espírito. Reconhece o seu objeto de estudo, que é o espírito, como uma das forças da natureza, que explicam muitas coisas que acontecem ao nosso redor. E para isso tem que ter um método próprio, que não é o das ciências acadêmicas. E aí o livro dos médiuns é o grande tratado que Kardec deixou da metodologia para lidar com as questões do espírito. Que de lá para cá vieram inúmeros outros livros complementando o livro dos médiuns. Da mesma forma como na biologia, na zoologia para observar animais, você tem todo um método adequado, porque o animal é um ser que ele não se sujeita ao método da ciência, você tem que adaptar o método da ciência à observação. Então, você tem que ir lá se camuflar, botar uma câmera, ficar meses imóvel, observando, para poder tirar conclusões. E assim com o espírito. Tem que se ter um método adequado. E aí, nesse sentido, sim, nós podemos falar de uma ciência do espírito e responder afirmativamente a todas essas questões. Mas, infelizmente, ainda a ciência não aceita. Esperamos que no futuro, na medida que se desenvolva, como a gente já disse aqui, a ciência vai reconhecer o método, o ser, o espírito, a consciência e por aí vai. Mas é algo ainda a acontecer no futuro. Nós temos evidências que precisam ser corroboradas ainda pela ciência acadêmica para ver a aceitação do espírito. Que está acontecendo aos poucos. E alguns cientistas já aceitam, outros não. Pode falar, quem ia comentar aí? E sem fugir do tema, lógico que nós já estamos passando do horário, que dirá então falar para a população que o nosso método da doutrina espírita para estudar o espírito realmente é morrer. É mole? Imagina. Isso ninguém quer submeter. Imagina, você falou em camuflar para estudar os passarinhos, o cara se finge, bota um monte de pena na cabeça. Agora eu quero ver usar o método para estudar os espíritos. Morra! Você quer ver Deus? Morra! Eu, hein? Estou longe desse método. Eu também. A recomendação que eu faço para vocês vai estar disponível no slide. Quem quer aprofundar nesse assunto, esse é um grande livro dentro da doutrina, tá? Porque o Carlos Loeffler, ele é um professor pós-doc, tá? Então ele é mestrado, doutorando e pós-doutor em mecânica, em engenharia dos sólidos. Então, um cara de exatas, que vai fazer a ponte entre a ciência e a doutrina espírita. Ele fala do conhecimento científico, o que é ciência, formação da ciência, fundamentação, limites da ciência. Aí ele vai para a filosofia, ciência e tecnologia, caráter da doutrina espírita, ciência espírita, fenômeno psíquico. É um livro excelente. Eu coloco como um dos melhores sobre o assunto. Ele vai estar no grupo, né? Vou postar lá os slides, aí vocês vão ter à disposição, tá bom?
Olha lá, metapsíquica, parapsicologia, psicobiofísica. E a conclusão, vou ler a conclusão para vocês então. As leis do mundo da matéria são determinísticas, são imutáveis, e desde que se respeitem as mesmas condições, os resultados serão os mesmos. Essa regularidade, esse determinismo, faz com que, obedecendo aos rigores científicos, possam se prever com exatidão o efeito resultante. No mundo dos seres pensantes, não há determinismo mecânico, imediato, reflexo. As ações apresentarão reações distintas, pois estarão ao sabor das vontades distintas. Portanto, a metodologia a ser empregada quando o objeto é um ser pensante deverá ser totalmente reformulada em relação àquelas do mundo material. E, por último, seria a metodologia do Cristo a mais eficaz quando se quer prever o mundo comportamental. Aí é ler os evangelhos, Sabe, a sabedoria do Cristo impressiona muito. A ética cristã, ela nos convence pela sua superioridade. Tá? Isso é uma coisa que é reconhecido por sábios de diferentes religiões. Tá? Se tem uma coisa que não há, é pacífica isso. A ética superior do Cristo. Agora, as questões de se ele ressuscitou ou não, se ele fez milagres, andou sobre as águas, é outro departamento. Mas a ética dele prevalece como universal e necessária. Tá bom? É isso aí, gente. Obrigado pela companhia, pela oportunidade de estar passando esses conhecimentos para vocês. Aí tem a bibliografia aí, E eu vou estar disponibilizando na sequência para vocês.